Você quer saber quais são os principais cuidados que devemos ter com a nossa pele para que ela seja sempre bonita e saudável? Quer saber quais são os melhores produtos do momento para mantermos aquele rostinho como ele era aos 18 anos? E será que o Botox e o ácido hialurônico são mesmo indicados para você ou tem algum risco? Veja esse episódio até o final e você vai saber tudo sobre os aspectos essenciais da estética e da saúde da pele. Solta a vinheta aí, Paulinho. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Pod Parla, um podcast voltado para assuntos sobre saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adami, @Celso_Adami, e meu parceiro... Maurício Bizzi, @Malbizzi. Antes de tudo, gostaríamos que vocês se inscrevessem no canal, é muito importante para o nosso canal crescer e a gente trazer mais pessoas. Ative as notificações, enfim. Dê um joinha. Dê um joinha, é importante para a gente. 5 estrelas, né? Lá no Spotify. Comente, compartilhe, é isso que é importante para a gente. Hoje estamos aqui com os nossos parceiros digitais, onde a tecnologia encontra arte. Você, dentista, protético, que precisa de um excelente laboratório de prótese odontológica Digitaus, entre em contato pelas redes da Digitaus. Eles vão te receber, enfim, passar uma tabela de preços, é isso, né, Maurício? Pois é, então é um laboratório com ênfase em prótese digital, né, e que tem toda a linha de trabalho dentro da parte da odontologia. Isso aí. Além disso, SCAL, uma escola, então, de odontologia na vanguarda da educação odontológica, com vários cursos com professores de renome nacional e internacional, né, Maurício? E isso, até já dei uma olhada lá nas redes sociais, tem curso todo mês. É isso aí, então. Mas, enfim, se você quiser, então, colar a marca aqui com a gente, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes, né, @Podparla, ou comigo, com o Maurício, enfim, a gente está à disposição. Isso aí, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa atividade de hoje, né? Apresentando aqui a nossa entrevistada do dia. É isso aí. Então, hoje a gente traz uma pessoa que é uma amiga de muito tempo aí. O irmão dela, então, é nosso amigo também. Ele é dentista, tem a mesma profissão que a gente, colega. Maureen Seidel, muito obrigado por receber esse convite e poder ficar um pouquinho aqui com a gente, falar um pouquinho do teu trabalho. A gente fica extremamente feliz. Muitas pessoas pediram para que a gente te chamasse, então a gente obedece a nossa audiência, né? É isso aí. Então, o que a gente queria, Mauri, de ti? Que tu falasse um pouquinho de ti, da tua formação, do teu trabalho, família, enfim. Fala um pouquinho de ti para a gente. Em primeiro lugar, né, gente? Honrada de ser uma das primeiras participantes desse projeto legal de vocês. É sempre interessante a gente ocupar os espaços para falar de informação de qualidade. Então, me sinto honrada e realmente, assim, nossa, o Celso, assim, é amigo de muitos e muitos anos, né? E, bom, então, como vocês já falaram, eu sou médica dermatologista, né? Sou formada há quase 20 anos em dermatologia. Completei 22 anos de profissão de médica. E como tudo começou, enfim, né? Eu sempre pensei em fazer medicina para ser dermatologista, desde o dia da minha inscrição do vestibular. Bacana. Eu tive uma experiência da época ainda de adolescente, assim, eu era muito espienta. Não sei se o Celso vai lembrar disso, mas quem teve lembra, né? Faz um pouquinho de tempo, isso, né? Mais ou menos. Quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente que as pessoas chamam de choquito, né? Cheia de espinha. E na época, os recursos não eram tão frequentes. Eu ia em dermatologistas, mas nunca encontrava uma solução. Até que chegou uma dermatologista jovem na cidade, recém-formada, e ela conseguiu solucionar o meu problema, fez uma investigação, eu tinha questões hormonais envolvidas, e ela tirou esse problema com a mão, praticamente, né? Então, com a melhora da minha pele, veio a melhora da minha autoestima, me tornou uma adolescente completamente diferente. E eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero ser uma dermatologista para melhorar a autoestima das pessoas. Eu estava em fase de me inscrever para o vestibular, eu ia fazer publicidade e propaganda e mudei. Resolvi fazer medicina e tinha, desde o primeiro dia já, decidido que eu iria ser dermatologista, né?
Ó, que interessante. Essa tua parte da publicidade hoje está vindo mais à tona, né? A gente está vendo que as tuas redes estão começando a crescer bastante. Então, não deixou de fazer o que tu gostava também na adolescência, né? Exatamente, né? Isso que é mais interessante, porque a vida dá voltas, né? Então, no final das contas, eu me aproximei da minha primeira opção. É verdade. E me realizei, então, na vida. Agora, as duas coisas. Tem a dermatologia, a medicina e também a publicidade, quem sabe, né? Interessante. E Maureen, vamos começar aí o nosso bate-papo sobre o que realmente tu faz hoje como rotina, né? E para o pessoal entender, assim, quais que são os cuidados que a gente tem, cuidados diários que a gente tem que ter com a pele? Bom, isso pode parecer muito clichê, né? Mas se eu tivesse que dar um conselho, eu diria para usar filtro solar. Né? Já tem tipo até o Pedro Bial. Assim, né? Use o filtro solar. O Pedro Bial já... Como diria o Pedro Bial? Já sabia, né? Já era sábio quando disse. Mas por isso que eu digo, é um clichê. Mas realmente, assim, o que mais importante a gente pode fazer, claro, limpeza da pele e filtro solar. O quanto antes, melhor. Né? Quanto antes, infância, bebê... Depois de 6 meses, porque antes de 6 meses a gente não pode usar em bebê. Mas essa é o que vai prevenir que a nossa pele envelheça mais rápido, é o que vai prevenir que a nossa pele tenha manchas, é o que vai prevenir futuros problemas, né, de pele. Mas, enfim, se a gente está pensando em cuidar da gente no sentido estético, o filtro solar é o nosso maior aliado. Eu tive uma pergunta de casa e de gente muito próxima, né? Que veio me perguntar sobre o filtro solar e eu já vou aproveitar para te fazer. Foi me perguntado, então, se é diferente, se há uma diferença de a gente usar aqueles protetores de roll-on no rosto, então, porque facilita, né? Principalmente às vezes para criança, a gente poder passar, e protetores de creme. Há uma diferença? Eles são tão efetivos quanto de creme? Como é que funciona isso? Olha, gente, assim, eu sempre procuro dizer que o melhor protetor solar é aquele que a gente usa, né? Então, claro, tecnicamente a gente tem diferenças entre um e outro, né? Mas não adianta ser o melhor filtro, mais eficiente, se a gente não usa, né? Se ele tá lá na bancada do banheiro, né? Então, assim, eu sempre procuro adaptar a pele. Então, se ele é sérum, se ele é loção, se ele é creme, se ele é bastão, se ele é spray, a gente vai atender a necessidade de cada um. Né? E se não há um problema específico, assim, se é uma prevenção, a gente pode usar roll-on. Para as crianças é muito mais fácil a gente usar o bastão, né? O stick. Cada vez mais as marcas têm investido nessa forma de apresentação. Mas assim, pro dia a dia a gente tende a indicar esses mais fluidos, mais leves, porque senão ninguém vai usar. Ninguém vai usar, né? Nem eu usaria algo que fosse gorduroso, pegajoso, né? Não, a gente tem que levar muito em a questão da textura, assim, do sensorial para a vida da pessoa. Total personalização. E vamos lá, falando um pouquinho de protetor solar, o que significa aquele númerozinho que eventualmente a gente vai na farmácia, ou mesmo vocês, dermatologistas, nos orientam a buscar, né, um pouco mais de proteção, vamos dizer assim. O que é aquele FPS? O FPS, ele se refere à radiação ultravioleta B, né? A gente tem a UVA também e consta nos protetores solares também, só que bem pequenininho, chamado PPD. Então, o FPS, ele leva em consideração a radiação que mais queima, que provoca queimadura. Que mais leva dano. Que mais leva dano, né? E o que significa? Então, se a gente pega um filtro solar 30, né? Significa que ele protege a nossa pele 30 vezes mais tempo. A medida aqui é tempo. Então, vamos supor, pacientes mais clarinhos, como nós aqui, vamos supor que queimasse em 10 minutos de exposição solar. A gente tem 30 vezes 10 tempo, né? Então, 300 minutos, né? Essa é a mensuração. Só que, claro, que a gente tem que levar em consideração suor, oleosidade, mergulho no mar. Então, no dia a dia, seria 300 minutos, assim, sem fatores que derreta. Sem se movimentar. Exatamente. Mas em condições de exposição solar, de exercício físico ou de lazer, esse tempo vai reduzindo, porque o protetor também vai saindo, né?
E qual a diferença dessas radiações? UVA, UVB e UVC, não é isso? Que existem? Como é que funciona para o pessoal entender qual é a diferença de um e outro? O UVC não chega à nossa superfície da Terra porque é filtrado pela camada de ozônio, por isso que muita gente fala sobre camada de ozônio, né? E é o que provocaria queimadura imediata. Né? Não temos, pelo menos não ainda, na nossa superfície terrestre. O UVA é uma radiação constante. Né? É o Sol que incide desde a hora que ele nasce até a hora que ele se põe. Ela é mais ou menos constante, ela não oscila. Então, é a radiação que mais bronzeia, mas que também que mais mancha. Né? Ela não é a maior responsável pelo câncer de pele, mas ela é responsável por envelhecimento. E hoje já se sabe que também o UVA ele faz parte da carcinogênese, né, da formação de câncer. O UVB, que é esse do FPS, que ele é o mais perigoso porque ele queima. E ele tem pico de ação, assim, né, de incidência. Geralmente ele começa a ficar mais incidente em torno das 10 da manhã até umas 3 da tarde. Por isso que é o horário que a gente fala que é o horário que o sol mais pega, no caso, né? E a UVB, então, de manhã ela é baixinha, de fim de tarde ela é baixinha e então a gente tem um pouco mais de liberdade nesses horários. Mas a UVA, a gente dava menos bola para ela. Hoje a gente sabe que ela também faz parte desse processo. E principalmente quem tem manchas e não quer envelhecer, tem que cuidar com a UVA também. Nós homens, assim, que não gostamos muito dos protetores solares, a gente não usa no dia a dia, deveria usar, né, Maurício? E existem alguns protetores que nos facilitam, talvez esses de roll-on ou algum mais seco. Para mim, eu estou falando por mim, mas às vezes eu tenho dificuldade de gostar do protetor solar porque ele traz um aspecto mais gorduroso, mais melecado, não é isso, né? Com certeza. Existem alguns protetores que sejam menos assim? Como é que funciona isso? Eu sempre digo, né, que meu sonho seria a gente ter uma cápsula que a gente ingerisse e protegesse. Infelizmente, não temos, né? Porque isso seria um sucesso. Talvez não tanto para a indústria que pararia de vender. Talvez, vende a cápsula. Né? Depende da cápsula, né? Mas todo mundo adoraria. Mas não tendo isso, hoje a indústria farmacêutica, assim, principalmente no ramo de cosméticos, tem trabalhado muito para entregar um filtro mais sequinho possível, que não brilhe, que não fique colando, né, no rosto, que não transfira para o celular. Então, a gente tem várias marcas, assim, e muito voltadas também para o público masculino. É uma crescente preocupação que a população masculina também tenha uma adesão, né, ao filtro solar. Então, a gente tem, me perguntaste desses de roll-on. O roll-on, geralmente, ele é um pouquinho mais espesso. Né? Ele não fica tão seladinho. Geralmente, as texturas em gel ou a gente lê muito ultrafluido, né? Esses ultrafluidos geralmente são os que mais se adaptam. Né? E tem uns anti-oleosidade. Enfim, depois, se vocês quiserem, eu até posso dar umas dicas de marca. Boa. Vai ter coisas que vão perguntar. E Maureen, assim, a gente sabe que a gente pega sol e tem umas questões de vitaminas, né? Que ativam através da exposição solar. O uso do protetor solar não haveria um bloqueio dessa situação? Por muito tempo se pensou que sim. Tá? Eu fiz uma revisão recente de artigos, até para trazer essa informação no meu Instagram. E hoje o que a gente vê é que não bloqueia. A vitamina D ela consegue ser sintetizada, sim, com filtro solar. E essa informação que a gente tem de que poderia bloquear, ela está desatualizada. Certo. E a vitamina D, ela é muito facilmente sintetizada pelo sol. Se a gente consegue expor mãos, braços, ela já está valendo. Então, a gente não precisa... A desculpa da gente se estirar no sol é uma desculpa, né? E o filtro solar, ele não bloqueia. Tem uma série de artigos de revisão bem recentes sobre isso. Ótimo. Como é que é hoje em dia no teu consultório? A gente vê, né, que a preocupação com a estética, com a pele, é muito feminina ainda, né? Com o tempo, os homens começaram a te procurar? Como é que funciona? Ou efetivamente só atende mulher no consultório? Como é que funciona? Não, longe disso. Eu tenho um público masculino muito fiel. E
na maior parte, são maridos das minhas pacientes, né? Que são vão quase junto. Obrigados a ir lá, então. Eu brinco, mas é verdade, que as mulheres chegam em casa sempre bonitas, né? Faz parte do meu trabalho ser muito sutil, então é o aspecto de rejuvenescimento, de embelezamento e não de transformação, porque os homens têm pavor disso, né? Vocês sabem. Não querem jamais que a mulher se transforme, que a boca é aquela que eles mais recomendam, não vai colocar uma boca, né? Então, com o passar do tempo, eles começam a ver que as mulheres estão se cuidando, estão ficando mais bonitas, eles falam, opa, eu também quero. Né? E aí, a grande maioria através da sua esposa. Mas o meu público masculino é crescente, né? No ano de 2022 era 5% dos meus pacientes, 23 já foi para 15%. E eu tinha toda uma papelaria, um logotipo muito feminino. Isso é uma coisa que eu troquei, né? Em breve, assim, meu logotipo das redes sociais, a gente já conseguiu aplicar isso, mas assim, para realmente trazer para o consultório uma ideia de que não é só para mulheres, bem pelo contrário, né? A minha ideia, eu gosto muito, sabe, de acompanhar as famílias, né? Aquela paciente que começou comigo de jovem, depois casa, prepara para o casamento, depois tem filho, cuida da gravidez, vai indo, né? E já tem uma nova geração que são as filhas das pacientes, histórico, né? familiar. Exatamente, eu adoro. Então, assim, acompanhar a família, né? Recentemente eu preparei os pais de uma noiva, os dois, o casal, para o casamento da filha, para estarem bonitos, né? E isso para mim é muito gratificante, muito. Então, assim, eu acolho totalmente, assim, o público masculino e eu, particularmente, eu acho que é um público muito fácil de trabalhar, sabe? E fala um pouco mais desse acompanhamento que tu fala, assim, de casamentos, que ações, que tratamentos, ou que tu aborda nesse processo aí. Sim. Porque é um evento, é um momento. A gente, como dentista, tem todo um trabalho estético dos dentes, né? Então, como é que você faz esse tratamento prévio a uma situação, um evento específico? Eu acho que esses eventos marcantes na vida das pessoas, eles têm como objetivo a data, mas também gera um processo muito legal de autocuidado. Às vezes é algo que tu gostaria de ter feito a vida inteira e tu tem a desculpa. Né? Então, que nem com vocês, vou deixar o sorriso bonito, mas daqui a pouco era um desejo que estava ali a vida inteira e tu vai realizar por causa de uma data. Então, eu acho isso sensacional. Geralmente, o tratamento para noivas, para pais de noivas, enfim, é um tratamento mais intenso, a gente acaba fazendo mais procedimentos na sequência. De bioestímulo, toxina botulínica sempre, né, campeã. Aumento, na verdade não é aumento, eu não gosto do termo aumento de lábios, é valorização. Evidenciar. Né? Valorização de um lábio que daqui a pouco está ali, né, esquecido no centro da face, né? E muitas noivas querem colocar um pouco de evidência para essa área. Então, a gente faz um trabalho assim bem completo para que fique como elas querem no dia mais especial, né? E vamos perguntar um pouquinho do noivo, então, quem sabe, né? Como é que ele faz para os tratamentos mais eficazes nos homens, né? Não só do noivo, para combater, de repente, rugas ou linha de expressões. Claro, as mulheres também, imagino eu, que tem essa abordagem também lá no teu consultório. Com certeza. O procedimento que os homens mais buscam é toxina botulínica, né? E eu também tenho uma máxima, eu sempre falo isso para a primeira vez que o paciente vem. Botox em homem, tem pessoas que aumentam a dose, né, da toxina para homens. Eu procuro não aumentar muito, porque o homem ele não quer tirar totalmente a sua linha de expressão, ele quer relaxar. Então, ele quer parecer um ar mais descansado, que não tenha rugas. Então, eu procuro ser muito discreta na aplicação para os homens. E devagarinho vocês, né, vêm se abrindo para um outro tipo, que é a questão de preparar a pele no sentido do estímulo de colágeno. É outra questão, assim, o público masculino não gosta muito de agulha, né? Mas eu tenho tido uma busca maior. O primeiro procedimento que os homens fazem é Botox, toxina botulínica.
E o segundo é preenchimento de olheiras. E eu venho trabalhando mais com essa ideia de bioestímulo, porque é um tratamento que, no aspecto geral, não muda muito, ninguém vai perceber que fez, mas efetivamente a qualidade de pele, essa sensação de rejuvenescimento é muito grande. A alimentação da gente muda alguma coisa? Se a gente muda isso, algum aspecto da face melhora, a questão da pele, questão de, enfim, alguma coisa mudaria? Com certeza, né? Com certeza. A gente sabe que uma alimentação saudável, rica em vitaminas, mas eu vou destacar uma coisa que é proteína. Né? O suporte proteico, assim, adequado, melhora muito a questão de colágeno e elastina. Então, nossa proteína de fonte maior é animal, mas mesmo os vegetarianos têm que cuidar com o acompanhamento nutricional para manter um aporte adequado de proteína, porque é isso que faz toda a diferença. Isso que faz toda a diferença. Assim, a gente sabe, né? Tem ômega 3, vitamina D, vitamina B, tem uma série, né? A gente tem o alfabeto ali, mas para a questão de colágeno, é a nutrição de proteína. Se a gente vai pensar na face como um todo, né? A gente trabalha com face também de outras formas, mas existem vários fatores ali que poderiam fazer a gente ter um aspecto mais cansado ou uma pele diferenciada. A gente vai ter a pele, a gente vai ter a gordura que está embaixo, a gente vai ter a musculatura que vai estar embaixo, a gente vai ter vários aspectos que talvez a gente tenha que pensar. Eu pergunto da alimentação, porque essa história de a gente repor proteína, enfim... Uma pessoa, às vezes, que também tenha um emagrecimento, que um pouco ele vai diminuir a gordura da face, que faz ter um contorno que fosse mais adequado e com o tempo ele já não é tanto. Enfim, são vários fatores que a gente tem que pensar na hora de tu tratar a face do paciente, né? Se tu vai pensar, tem várias coisas que a gente deveria tratar. O aspecto da lisura da pele é uma coisa, mas abaixo daquela pele, se a gente não tiver um músculo adequadamente colocado, uma gordura que nos ajude, né, não aumente, mas que seja adequadamente numa proporção que nos faça a gente ter essa face mais harmônica. Eu acho que isso tudo é importante na hora de a gente avaliar. Com certeza. E contextualizando isso, só para já vendo, com o passar do tempo e a idade, imagino que a pele, né, a estrutura, entendo que ela tem uma certa flacidez, né? Principalmente na área do rosto ou do pescoço, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Tá, eu vou juntar as duas colocações de vocês numa resposta. Então, sim, né? Eu acho que a questão óssea é muito importante, né? Hoje a gente sabe que não é só a pele que fica flácida. A gente tem modificações de absorção óssea, né? E mesmo em pessoas jovens, o papel de vocês, dentistas, também é muito importante, né? Porque tu tendo uma estrutura de arcada, tanto superior quanto inferior, bem tratada, né? A gente tem outro aspecto de envelhecimento. Quem tem uma estrutura forte óssea envelhece com muito mais leveza, né? Então, os tratamentos, principalmente ortodônticos, quanto antes, né, a gente vai sustentar melhor todas essas estruturas no futuro. Músculo, gordura e a pele por si só. Mas a questão de gordura também é importante. A gente, com o passar dos anos, a gente vai tendo uma absorção da gordura também. E aí fica com esse aspecto mais pesado. Então, não é só a pele, é todas as estruturas conversando entre si. E a gente tem tratamento para todas elas, né? Tem tratamentos clínicos e cirúrgicos? Cirúrgicos, chega um momento que sim, que eu acho que não adianta mais a gente só tratar, a gente precisa realmente da correção cirúrgica, porque às vezes a flacidez é tanta. E é um erro muito grande que ainda se repete, infelizmente, é a gente tentar tratar a flacidez com volume, né? A gente tem ali exemplos tipo Estênio Garcia, né? Que foi algo muito comentado, né? Isso, exatamente. Que era um senhor, né? Ele tinha excesso de pele, né? Absorção óssea, absorção de gordura. E ali foi tentado colocar volume
para tratar a flacidez. Claro, tu infla um balão, ele tá mole, né? Tu vai inflando, ele vai ficar firme. Mas não é o adequado, né? Então, a gente tem que tratar todas as estruturas. E a pele em si, né? O pele que eu digo é a epiderme e derme. Hoje a gente tem vários recursos para tratar, né? O Maurício me perguntou. Bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que fazem com que o nosso organismo responda com produção de colágeno, provocam o estímulo de colágeno, é um dos mais utilizados. Eu acho que hoje, depois de toxina botulínica, é o segundo tratamento mais realizado, é bioestimulador no consultório. A gente tem tecnologias, né, ultrassom microfocado, eu tenho o meu, que é o Ultraformer, fios de PDO, né, que também é uma substância que provoca, a gente pensa que é muito de tração, mas não, eles também provocam um estímulo de colágeno, porque a gente não quer mais inflar, a gente quer que a nossa pele reaja, né, e aí, consequentemente, a gente vai tendo uma atração. Fala mais um pouquinho sobre esses fios de PDO, como é que eles funcionam, o que é o PDO, aonde se aplica, né? Se tem uma área específica, algum cuidado, alguma ação específica? O PDO é uma sigla, né, de polioxandrolona, que é uma substância, então, que tem a capacidade de fazer com que... É uma substância estranha, mas calculadamente estranha, que vai fazer com que a gente tenha uma resposta de defesa da nossa pele, recrutando uma célula que se chama fibroblasto. Essa célula é uma célula que ela faz defesa, mas também é produtora de colágeno. Então, esse corpo estranho calculado, ele recruta essas células que, na tentativa de desmanchar a substância, eles liberam colágeno. Então, tá lá o fibroblasto meio dormindo, né? Já tá acomodado, aí recrutam ele, opa, tu tem que trabalhar. E disso, então, a gente tem a formação de colágeno novo, né? E para alguns pacientes isso é muito fantástico, porque se entende que é o nosso organismo produzindo, que não é algo que a gente injeta só estranho, né? Essa provocação é interessante. Em forma de fio, né? O fio, ele é uma forma de entregar isso. Não é a única, mas é uma forma. E no fio, a gente tem a possibilidade de ter também uma certa tração, se desejado. Então, a gente faz uma força mecânica e esse estímulo além da tração. Mas isso ocorre também com os injetáveis, que são em forma líquida, né? Que também tem essa provocação com uma resposta... E eles são reabsorvíveis. Eles são reabsorvíveis. Então, teríamos que reaplicar eventualmente de tempos em tempos. Sim. Eu não trabalho com matérias-primas não absorvíveis por várias questões. Assim, quando eu iniciei a minha carreira, lá 20 anos atrás, era o que a gente tinha. Eu trabalhei muito com preenchedores permanentes, né? O que tinha, assim, era o PMMA na época. E o que a gente percebia, assim? Na época, dava tudo certo. Ficava sempre bom. Mas eu acompanhava congressos e eu escutava, assim, que tu poderia ter uma... Como é um acrílico, né? Um plástico, tu poderia ter uma reação depois de muitos anos. Às vezes, traziam relatos em congressos de até 20 anos depois ter reação àquela substância. E tu não tem o que fazer, né? Ela tá ali. Vai tirar cirurgicamente, ela tá misturada com os tecidos, não tem como tu remover. E para remover, se caso fosse fazer uma cirurgia, teria que desfigurar o paciente. E nessa época que eu estava começando, eu comecei a ouvir muito isso em congresso e disse, não, eu não posso ser responsável por um procedimento que vai dar efeito colateral depois de 20 anos, né? E entrou em desuso. Mas como tudo é feito de modas, né? Isso voltou a ser assunto. Então, hoje se usa muito e as pessoas às vezes pensam assim, se eu vou investir numa coisa que é para durar. Só que isso pode trazer uma série de complicações, né? Até porque a face muda com o passar dos com anos, certeza. Mas o produto, de repente, se mantém com ali, certeza. Né? Isso pode gerar, de repente, até uma deformação pelo, sei lá, cair da pele ou modificar ou gerar estruturas que, de repente, Perfeito, sejam indesejadas. Eu não sei se vocês já atenderam no consultório, assim, pacientes que são de uma outra época, né? Que já se passou muito tempo, que na época era a única coisa que tinha, né? Mas que faziam, por exemplo, o lábio começa a pesar, né? Porque o lábio também fica flácido.
E daí a gente tem como se fosse uma eversão, aparece o preenchimento que só vai ser retirado cirurgicamente, né? A gente vê os pacientes com o lábio endurecido, assim, e dificuldade de abertura. Muitos pacientes, assim, que eram dessa época, talvez, que se usava esse tipo de... Hoje em dia, menos, mas tudo é moda, né? Um monte Hoje em dia, o produto é absorvível, mas é um excesso de quantidade. Exato, essa que aí muda a consistência totalmente. A gente vê um lábio endurecido, com dificuldade de movimentação, né? Como se a gente perdesse um pouco da função de esfíncter do lábio, né? Porque tá travado, né? Mas ali, geralmente, até pode ser um produto inadequado para essa região, que tem, tá? Tem muito, porque ácido hialurônico é um termo genérico para muita coisa. Mas, geralmente, ali é quantidade. O fio para nós conseguir terminar esse assunto, eles são colocados por onde? Assim? Eles são... Quando a gente quer fazer uma tração, por exemplo, né? Se eu quero levantar a minha face, sei lá, de alguma forma, eles são colocados por algum lugar, são ancorados em alguma região? Como a gente não entende, o pessoal também não entende, como é que funciona isso? Então, sabe que esses dias eu até ouvi, às vezes aparecem umas coisas patrocinadas pra gente no Instagram, né? E até era uma dentista, aí não é daqui, nem sei de onde, mas dizendo que os fios não faziam tração porque eles não eram ancorados em osso, né? Não tem como a gente ancorar em osso, né, gente? Não vai fazer um furo com um parafuso, não tem como. Então, eles não são ancorados em ossos, mas a gente escolhe estrategicamente regiões que tenham uma estruturação óssea. Então, geralmente, aqui é nessa parte, aqui mais perto da orelha, né, que a gente sente, a gente coloca a mão, a gente sente que tem um osso durinho aqui. Então, geralmente, a gente faz um furinho próximo à orelha e introduz por um único furinho, ou às vezes dois, mas sempre nessa região mais óssea, próxima da orelha, em cima ou aqui mais embaixo, no ângulo da mandíbula. E a parte desse lugar, a gente introduz o fio, ele tem garras, ele vai, então, depois de que a gente coloca, ele se prende, mas o interessante é que essas garrinhas, elas também são absorvíveis. O fio, ele é absorvido também. Então, com o tempo... À medida que a gente vai acionando esse mecanismo de estimular o colágeno, o fio vai sendo absorvido. E aí a gente não depende mais tanto da tração, mas sim do estímulo que ocorreu para a firmeza. No primeiro momento, ele é as garrinhas, mas isso vai se perder em poucos meses. Tu falaste também... Deu para entender? Não sei se a gente entendeu. Então, na verdade, é feito uma incisãozinha pequena, talvez. É um furo de uma agulha mais calibrosa. Né? O furo da agulha, né? E como se fosse uma cânula, então, que vai... Isso. Na verdade, como se fosse né, para o pessoal que não sabe o que é uma cânula, tipo um canudinho, assim. Canudinho, isso. E ele vai ancorar embaixo da pele, numa outra região, e quando a gente vai tracionar, ele vai fazer quando a gente puxa, né, o fio está dentro dessa cânula, quando a gente puxa a cânula, o fio fica. E aí as garrinhas agarram na pele e a gente tem, então... E é um procedimento feito em consultório, sem grandes dores. Feito em consultório, né? Sim. A passagem do fio parece muito agressiva, né? Mas o que a gente faz é anestesiar bem o trajeto e na hora daí não sente. Além dos fios, aí tu falaste um pouquinho dos bioestimuladores. Como é que funciona? Como é que a gente faz o tratamento com bioestimuladores? O que é exatamente isso? Tá. Eu sou apaixonada por esse tratamento, porque bem, como eu falei, da mesma forma que o fio, né? Existem substâncias chamadas ácido polilático, são as mais famosas, assim, o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, que também, como eu expliquei, né, elas têm essa capacidade de recrutar os fibroblastos, só que na forma líquida, então eles são, diferente do fio, eles não vão causar tração e eles são moldáveis, né? Então a gente consegue colocar ele na região que a gente quer, se é mais para cima, se é mais para baixo, se é mais nas laterais, se é mais no centro, a gente consegue moldar isso conforme a necessidade do paciente. E eles também vão funcionar dessa seguinte maneira: quanto mais o tempo vai passando, mais eles vão estimulando e criando firmeza, né? Então, o que é estimular o colágeno? É criar firmeza. Então, geralmente, logo que a gente coloca, a gente não vê muita resposta. Começa, assim, a partir de 30, 60 e vai até 180 dias estimulando. Depois, essa resposta se estabiliza, né? E a gente só aproveita daí. Geralmente, a duração é uns 2 anos. E é isso que eu ia lhe perguntar. Quanto tempo demanda esse tipo de material? O PDO também, qual que é a frequência que tu reaplica? Na maioria das vezes, 2 anos.
Certo. E pensando em longevidade, assim, né? Quando que a pessoa tem que começar a se prevenir esteticamente a pele frente, quem sabe, a manchas ou mesmo outras situações? Então, para procedimento, eu vou fazer um procedimento estético, quando que eu deveria ter iniciado para tentar lá na frente ter uma pele legal e sem rugas, sem essas situações comuns? Então, assim, vou voltar umas casinhas e vou voltar à questão do protetor solar, né? Tá bom, começamos com o protetor solar novamente. Porque assim, eu sempre digo que a exposição solar a gente paga financiada, né? Então, a gente se expõe ali antes dos 20 e a gente vai pagar essa conta depois dos 30, né? Então, assim, o primeiro cuidado mesmo é uma educação de fotoproteção. Uma pergunta sobre isso. Que idade tem protetores solares diferentes para criança? Isso. Sim, é uma preocupação que a gente geralmente para criança a gente tem produtos específicos porque eles têm menos produtos químicos, são mais minerais. Geralmente eles têm uma consistência mais pastosa, assim, porque criança se movimenta muito para não derreter esse protetor tão facilmente, né? E ele tem ativos mais minerais, que a gente chama, que não vão provocar tanto alergias, assim. E depois, a longo prazo, que nem o Maurício perguntou, que eu fiz uma outra pergunta antes, né? Mas, enfim, voltando ao nosso... Não, a gente volta. Protetor solar. Não, agora vamos falar... Passando do protetor solar. Aí, é uma coisa meio alarmante, assim, mas depois dos 25 anos, a gente só começa a perder colágeno. Então, dali pra frente, é só pra trás, né? Tá certo. E, então, assim, nessa idade, a gente já pode começar com cuidados de antioxidantes, né? De tópicos, mas eu costumo dizer que não tem uma idade cronológica para a gente começar a fazer, então, procedimentos. Eu já fiz toxina botulínica em pacientes muito jovens, tipo 20 anos, por realmente ter uma característica de mímica muito forte. Então, tem as linhas de expressão já muito marcadas com a idade dos 20. Espera até fazer 30. Não espera. Porque se ela já está marcando, ela só vai marcar cada vez mais. É uma musculação diária, né? Então, o músculo vai ficando cada vez mais forte. E aí, às vezes... Eu tô falando casos pontuais, tá? Geralmente isso não é assim. Mas quando a gente evidencia que a pessoa tá começando a formar ruga, é porque ela vai formar. E não tá errado a gente fazer procedimentos mais precoces. Dentro desse conceito que a gente tem hoje, que é de prejuvenation, né? A gente agir antes do envelhecimento se instalar, tá adequadíssimo. Claro que, assim, com consciência, sem exageros, né? Eu acho que tem uma questão de bom senso do profissional orientar o que é precoce e o que não é. Mas se a gente, por exemplo, não vai fazer um bioestimulador uma menina de 20 anos, mas uma toxina botulínica, se ela tem os traços muito pesados, com certeza a gente pode já iniciar. A gente chama de botox preventivo. Tu falaste de antioxidantes, era interessante. O que são antioxidantes e que tipos de tratamento que a gente faz, né? Qual a importância dos antioxidantes para a nossa vida? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Para a nossa saúde, no geral, né? As nossas células, todos os dias, elas estão submetidas, assim, a estresse. Né? Estresse que eu digo assim, é do meio, então é radiação ultravioleta, é poluição, é dormir mal, e desde então de estresse físico, assim, preocupações, esse estresse, né, o tradicional também envelhece as nossas células. E toda vez então que ela é submetida a esses estresses, ela se provoca substâncias, né, nocivas, no sentido de produzir... o próprio envelhecimento, degeneração é a palavra que eu queria usar, degeneração. E, então, essas substâncias pró-oxidativas vão causar o envelhecimento de todas as nossas células, tá? Não só da pele, todos os nossos órgãos, eles têm essa formação. Então, os antioxidantes, eles visam diminuir essa formação de substâncias com radicais livres que vão nos trazer malefícios, né? Então, diminuir, então, essa formação. Aí, onde é que a gente encontra, né, isso? Então, das frutas cítricas, geralmente, né, que é a vitamina C. E, então, mais uma questão da alimentação, né? A gente ingerir algo que seja antirradicais livres.
E tópicos, então, a gente tem a vitamina C, que é a mais tradicional, mas a gente tem outras frutas cítricas, tipo mirtilo, produz vitamina C, uva, né? Não é a vitamina C, são polifenóis, né? De uva, o resveratrol, o picnogenol, são todos antioxidantes potentes. Então, isso faz com que as nossas células, elas tenham um mecanismo menos nocivo, tá? Mas também tudo tem que ter dose, porque não se sabe quanto, por exemplo, se a gente usa muitos antioxidantes, se a gente não vai ter um excesso e aí causar um mecanismo reverso e até ser cancerígeno. Isso é uma coisa que está constante em pesquisa, né? Então, prudência, nunca o exagero. Então, o excesso de suplementações, né? A gente também vê que essa onda de suplementação também pode ter uma questão mais nociva. E tópico a gente pode usar, então, na forma de cosméticos, né? Então, a ideia é tu receitar uns cremes que tenham antioxidantes, Sim. Enfim, nesse sentido, né? O tratamento seria mais ou menos assim. A gente pensa em oxidar, né? Oxidar é que nem a gente vai enferrujando com o tempo. Exatamente. Não é assim? As nossas células vão enferrujando, a gente vai oxidando, então a gente não deixa um ferro molhado, né? Para ele não oxidar. Eu acho que a gente tenta diminuir. Comparação. Então, antioxidantes é não deixar a gente enferrujar. Enferrujar, é mais ou menos isso. É isso aí. E Maureen, vamos falar um pouquinho de beleza, né? No caso, eu que tenho muitas belezas, né? Os melasmas, né? Se fosse só usar o filtro solar, seria esse o tratamento ou tem mais alguma outra ação para prevenir o aparecimento, o acontecimento, né? De repente eu não fiz a prevenção quando mais jovem, agora eu tenho muita beleza. O que a gente pode ter em relação aos melasmas? Tem muitas substâncias, né? Muitas substâncias que interferem a produção de melanina, falando em manchas, né? Então, a gente tem ácido glicólico, ácido cógico, ácido retinóico, outras substâncias, cada vez mais moléculas novas que fazem uma inibição de melanina. Então, produtos comerciais múltiplos, né? E sempre associar. Eu sempre digo que é uma associação de 3 pilares. O tópico, né, que inclui, então, esses cosméticos ricos em despigmentantes. A gente tem o oral, tem substâncias antioxidantes, então, para quem tem melasma, que eu acho que é muito válido, porque a gente faz essa parte de não enferrujar, né? E tratamentos, né? Hoje a gente, falando, então, especificamente de melasma, a gente sabe que não é mais uma doença só pigmentar. É uma doença de envelhecimento, né? Então, por isso que eu bato nessa tecla do filtro, porque realmente as alterações, elas começam não só na cor. A cor é uma forma de mostrar que as nossas células sofreram, mas, assim, ela tem vasinhos mais dilatados, ela tem inflamações, assim... Claro que isso tudo não é uma inflamação evidente, é uma inflamação que ocorre dentro da derme, né? Então, o melasma ele não é mais só uma pigmentação na pele. O tratamento ele é bem global, degenerativo. O próprio colágeno, quando ele vai saindo, né, vai se degradando na nossa pele, está mais propenso para a gente ter melasma. Então, hoje é uma doença global, assim... doença, uma característica, né? Uma disfunção, talvez, global. Então, a gente trata não só a mancha escura, a gente trata a região e geralmente entra nisso também a questão do estímulo de colágeno. E essas alterações de cor, elas podem vir a gerar alguma alteração, gerando alguma patologia mais importante, como câncer de pele, né? Então, tem essas modificações, como é que vocês avaliam essas questões? Quem tem mais propensão, né? Certamente nós, da pele branca, quem sabe tenhamos mais propensão, quem pega muito sol e que não se protege, imagino eu, tenha uma agressão dessa pele, que pode ser um fator importante para determinar a alteração dessa lesão, né? Então, tem essa modificação de células que geram células cancerígenas? Sim, com certeza. O melasma em si não é correlacionado com carcinogênese, tá? Pode acontecer em qualquer tipo de pele.
homens, mulheres, e geralmente ele começa mais tarde porque entra a exposição crônica, né? Exposição desde a infância, assim, vai acumulando e lá depois dos 25 o melasma geralmente acontece. Mas ele não é nada relacionado à questão de formação de câncer de pele. Agora sim, a cor da nossa pele, então a melanina, né, que dá a cor da nossa pele, ela é o nosso filtro solar endógeno, o nosso filtro natural, né? Que a gente nasce com essa substância para nos proteger. Quanto mais a gente tem, mais protegido a gente é, né? E então, quanto mais clara for a pele do paciente, com certeza mais suscetível à formação de células distorcidas, né, que podem levar ao câncer de pele. Antigamente a gente achava, hoje em dia as coisas a gente vê que vão mudando, né? Mas era bonito a gente ir para a praia e pegar um sol e ficar bronzeado, né? E antigamente a gente ficava bronzeado pegando sol. Então a gente via as pessoas esturricadas lá na praia e vira do lado e vira do outro. Não era assim antigamente, né? Hoje em dia existem outras formas da gente ter aquela pele um pouquinho mais bronzeada sem correr talvez esses riscos de tomar um sol exagerado, né? A gente fala hoje em dia desses autobronzeadores, cápsulas, enfim, existem alternativas para isso. E além dessas alternativas, fala um pouquinho também de se isso aí é ruim ou não, aquelas câmaras de bronzeamento que existiam antigamente, se isso aí são saudáveis, enfim. Quais as opções da gente ficar com uma pele mais bronzeada, não correndo tantos riscos? Tá. O melhor amigo das dermatologistas que querem ficar bronzeadas é o autobronzeador, né? O autobronzeador é uma substância chamada de hidroxiacetona, que ela também sofre um processo de oxidação, mas muito superficial, e aí ela acaba com essa coloração amarronada, né, que simula um bronzeado. É super saudável, não tem problema nenhum de usar. A única coisa é que ela não protege do sol, né? É um bronzeado fake, né? Não vai trazer proteção. Então, eu, por exemplo, hoje estou com uma corzinha aqui de autobronzeador. É quase uma tinta, assim, para pintar. É quase uma tinta, né? Mas ela fica na nossa pele por geralmente uma semana. Vai saindo com a descamação da pele, que geralmente a renovação celular é uma semana. É esse o tempo que ela dura. Bem saudável, esse a gente pode usar sem problema nenhum, desde que não esqueça que a pele por baixo está branca e a gente tem que se cuidar. E as cápsulas via oral, assim, são substâncias geralmente carotenoides. Os carotenoides, eles têm já uma pigmentação. Então, carotenoides é, assim, para terem uma ideia, o derivado da cenoura, das frutas vermelhas, amarelas alaranjadas, abóbora, crustáceos. Então, ali são muito ricos em caroteno. Aí, o carotenoide, ele já traz uma pigmentação e ele também faz uma questão de proteção. Então, dá uma elevada na nossa proteção, como se fosse mais um escudo ali. Então, por isso que a gente usa ele via oral, e com resultados bem legais, assim, reduz o vermelhão, sabe? Aquela pessoa que vai para o sol e já se torra, assim, dá uma redução, claro, sempre com protetor, né? Não estou dizendo que a gente vai tomar as cápsulas e vai para o sol, também não vai funcionar, né? Mas se chama fotoprotetor oral porque ele dá uma resistência maior. Então, ele dá uma cor na pessoa? Dá uma cor. A gente já vai... Por isso, mesmo não estando no sol, a gente pode usar, que dá uma pigmentação, um fundinho mais moreninho para a pele. Nada exagerado. E as câmeras de bronzeamento, gente, isso está proibido, né? Já tem... isso é uma resolução antiga, não deveria, né? Como tudo aqui, né? A gente não tem fiscalização, né? Mas está proibido. E de uns anos para cá, elas eram clandestinas, as pessoas se envergonhavam de dizer que faziam, e hoje tem um boom, né? A gente tem, assim, casas bonitas, assim, que são espaços de bronzeamento. As câmeras ultravioleta, elas potenciam, como se fosse assim, um sol muito potente em 15 minutos. Então, é um dano excessivo. Mas é só 10 minutinhos. Não, mas esses 10 minutinhos equivalem a ficar-se o dia inteiro torrando no sol. Só que o que acontece? Elas têm mais UVA. Então, aquele UVB que dá a queimadura não está presente. Então, tu não fica vermelho.
já vai para a pigmentação direta. Mas o dano, ele existe. E, enfim, é mais uma coisa assim das antigas que a gente não entende por que volta à tona, né? Os modismos trazem de volta coisas que já estavam totalmente estabilizadas como dano, né? A gente já tinha isso definido e os modismos trazem de volta e, infelizmente, agora está moderno, né? E vamos falar um pouquinho de cabelo, né? Uns tem, outros não. É verdade. Uns tem pouquinho. Tá certo. Como é que a gente pode evitar, vamos lá, queda de cabelo? Como é que a gente tem alguma situação específica que a gente pode potencializar a manutenção do cabelo, a qualidade do folículo? Tem alguma suplementação, o que funciona? Shampoo, creme, alguma atitude em específica que a gente faz para evitar a queda do cabelo? Sabe, o cabelo, por muito tempo, ele passou como um desconhecido para a dermatologia, tá? Se tratava meio que tudo igual, tipo, 4 subtipos de quedas de cabelo. Assim, quando eu passei na residência, tinha 4 subtipos de queda de cabelo. Hoje, a questão de cabelo é uma subespecialidade da dermatologia. Então, a gente tem muitas doenças sendo evidenciadas que antes passavam desapercebidas, né? Então, aumentou a gama de diagnósticos. Infelizmente, a gama de tratamentos ainda não acompanhou, né? Porque a gente sabe que depois que a gente descobre algo, para a gente descobrir o tratamento, leva muitos anos de pesquisa, então aumentou a gama, mas não a cura. Então, vou voltar, assim, para esses tipos de cabelo. Então, tem a queda que a gente tem, assim, de sentir que o cabelo está caindo por uma época determinada, né? Que é um tipo. E tem, então, a alopecia androgenética, que é a calvície, né? Antiga calvície, que é outro tipo de queda. Contra essa queda, né, a calvície, a alopecia androgenética, a gente tem poucos tratamentos. A gente sabe que é uma questão genética que a gente deve intervir o quanto antes para ela não acontecer. Né? Depois de um certo tempo, vira como um carro desgovernado, acelerado, e a gente não consegue mais frear, né? Então, o tratamento ainda é, nesse momento, mais efetivo, finasterida, que gera uma série de repercussões, de medo, né? E é um uso contínuo. E tem uma certa resistência, assim, principalmente os homens, não que as mulheres não tenham, as mulheres também têm alopecia androgenética, mas as mulheres, geralmente, elas estão mais abertas a tratar com esses, porque são substâncias que elas vão agir na transformação dos hormônios, principalmente a testosterona em outro hormônio mais ativo. Então, quando a gente bloqueia, gera uma questão, assim, de resistência do homem, parece que vai bloquear a minha testosterona. A finasterida, ela funciona como? Porque a gente vai pensar, né? Para o homem é muito mais fácil ser careca, assim, né? Eu sou especialista nisso, né? Mas é muito mais aceito na sociedade, né? E uma época tu era bem cabeludo, né? Faz bastante tempo, viu como é que é? O tempo não foi muito legal comigo. Mas eu penso sempre o seguinte... Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Eu penso assim, que para o homem, às vezes, a gente não dá muita bola, mas a mulher que perde o cabelo, talvez socialmente ela não goste, é muito mais difícil da mulher aceitar. E o finasterida, eu queria entender a ação desses medicamentos, porque, vamos pensar, se o homem perde muito mais cabelo, provavelmente tem alguma questão hormonal nisso, enfim, e como que o finasterida funciona e o tratamento é igual para o homem e para a mulher, porque cada um tem um tipo de hormônio, enfim, explica um pouquinho para a gente isso. Então, assim, a alopecia androgenética, ela é causada por uma questão genética, né? Então, vou falar assim, simplificando muito o assunto, né? Geralmente, quem tem uma tendência maior à calvície tem uma enzima no nosso couro cabeludo, ela é presente no couro cabeludo e na próstata, tá? Que se chama 5-alfa-redutase. Essa enzima, assim, grosso modo, muito grosso, nas pessoas que têm tendência à calvície geneticamente determinada, trabalha demais. Então, ela pega, assim, um hormônio que é a testosterona e transforma num outro chamado dihidrotestosterona, que é mais potente, que faz com que a queda aconteça numa velocidade muito mais rápida. Então, é uma enzima que está ali trabalhando. A finasterida chegaria nessa enzima e bloquearia a atividade. Então, não teria mais a transformação para esse mecanismo mais ativo e a queda já não aconteceria, né? Então, pararia esse...
para que seja efetivo, a gente tem que começar ela cedo, né? Para não chegar num ponto que tu já perdeu muito cabelo. E aí vem um conceito que a finasterida seria para sempre, né? E muitas pessoas não gostam. Eu não quero tomar um remédio para sempre. Hoje a gente tem uma forma de entregar a finasterida também através de injeções, né? De infusão percutânea, assim, tópica. Mas ela, querendo ou não, ela vai ter uma ação um pouco sistêmica também, né? E é isso, então, o que acontece? Nas mulheres também, mas nas mulheres geralmente acontece mais tarde, mais devagar, e a finasterida também seria um dos ativos que ajudaria, mas aí a gente tem que ver idade reprodutiva, tem uma série geralmente a gente consegue usar para mulheres que já têm a família já definida, não quer mais engravidar, porque daí também atrapalharia hormonalmente, né? Tá. E eu acho o seguinte, que tem uma preocupação masculina cada vez mais crescente, né? A gente vê pelas clínicas de implante, né? Transplante. E é efetivo, assim, né? Embora a gente tenha sempre que cuidar, a área implantada, ela vai ficar ali, mas a gente tem que manter um tratamento, porque as outras áreas não implantadas, elas também podem, com o tempo, sofrer, né? A gente vê um pouquinho, hoje em dia, esse... assim, a gente tratar a consequência, né, do problema, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, quando a gente tem lá uma torneira pingando, a gente ficar secando a poça não vai adiantar muita coisa, a gente precisa fechar a torneira, né? Às vezes, claro, é uma questão comercial, mas às vezes as clínicas elas não querem saber de por que tu perdeste o cabelo, mas nós vamos colocar cabelo. Mas será que isso é o tratamento ideal? A gente falou o ideal é que as coisas aconteçam simultâneas, tá? Eu, assim, é uma opinião pessoal, né? Eu acho fantástico. Assim, hoje a naturalidade, as técnicas que se desenvolveram, né? Antigamente ficava com um aspecto artificial, hoje em dia tu não percebe que as pessoas fizeram. Eu acho que... uma vez uma paciente minha me comentou, ela me disse que o marido dela queria fazer o transplante na região da barba. Que ele tinha pouco e que ele queria ter barba. E ela começou a dizer para ele, mas o que tu quer ter barba? Né? Nada a ver. E ele falou assim, tu não vai na dermatologista fazer teus botox, teus preenchimentos? É a mesma coisa para mim, é a minha vaidade. Então, eu acho que isso, né? Que a questão da calvície tem... muitas pessoas que tratam como uma questão estética. E eu acho ótimo, tá? Eu vejo como mais uma maneira dos homens se cuidarem, independentemente se tá na moda, se não tá, tu te olha e tu te gosta, né? Então, independente se tu quer assumir, usar um corte mais batidinho, tu te gosta, maravilha. Né? Mas tu realmente te gosta com cabelo, é uma ferramenta excelente, assim, a gente viu que isso modificou muito nesses últimos tempos mesmo, a gente vê os resultados, exatamente isso, a gente vê um monte de amigos nossos aí que estavam perdendo cabelo, e eu acho que até mudou um pouquinho esse conceito de, mas vai fazer cabelo, assim... estranho, né? Eu acho que hoje em dia está muito natural, né? Muito natural. E o resultado dos implantes, né? Dos transplantes de cabelo estão muito melhores. Antigamente a gente tinha que tirar uma área, às vezes, atrás da nuca, né? Que ficava uma cicatriz, né? Hoje em dia as técnicas melhoraram muito, né? Muito, nossa, então, espetacular. Até... E eu vou te dizer, assim, já me aconteceu de ter pacientes, assim, que eu demorei um pouquinho para ver, ficaram um espaço sem vir, assim... principalmente, eu tenho pacientes que moram fora e assim, quando estão em Caxias, vêm lá fazer uma toxina botulínica e tal. E já me aconteceu com 2 pacientes de eu acharem que eles estavam super bem, fazia tipo 1 ano que eu não via, e eu achei eles muito bem, com aspecto de rejuvenescido, e eles falaram, eu fiz implante, sabe? Então, muda, né? Muda é aquela coisa que tu não sabe dizer, quando as coisas são sutis, naturais, né, feitas com elegância, tu não consegue dizer o que é. A pessoa tá melhor, mas tu não diz, tu fez botox, né? Não, nossa, como tu tá bem! É esse tipo de elogio que eu gosto que os pacientes recebam. E eu acho que pro cabelo também se tornou isso. Às vezes é um caso mais inicial que ninguém nem percebeu que foi isso e fez diferença, né? E Maureen, como é que tu... eu imagino que tu já tenha respondido, mas acho que é interessante a gente pontuar. Como é que tu vê a expectativa do paciente, né? Porque quando a gente vai num dermatologista para
eliminar linhas de expressões ou mesmo mudar um pouquinho, às vezes as pessoas querem realmente uma mudança, né? Assim, eu quero mostrar para os outros que eu fui no dermatologista e fiz algum tipo de tratamento em específico. Como é que tu trabalha essa expectativa no sentido de quebra dessa coisa em excesso, né? Porque hoje em dia tem muitas profissões fazendo tratamentos estéticos na face, e como é que tu aborda essa questão com o paciente? Sabe, Maurício, eu acho que uma das coisas mais sensacionais essa ascensão de mídias sociais, assim, é a gente comunicar exatamente o que a gente quer. Então, quem abrir meu Instagram agora e for procurar, né? Quem é essa dermatologista? Quem é a Maureen? Vai ver exatamente o meu conceito de tratamentos, de beleza. Então, quando o paciente me procura, eu acho que já vem com uma expectativa do que eu acredito, que é nessa questão de embelezar, né? De rejuvenescer e não de transformar. Então, se é já vem filtradinho, sabe? Então, hoje, as pessoas, antes de marcarem uma consulta, claro que boca a boca ainda é uma forma muito efetiva de propaganda, mas, geralmente, quando te indicam alguém, tu vai lá no Instagram e tu olha, um restaurante, vamos por um restaurante, né? Um restaurante bem legal que eu fui, tu vai lá no Instagram e vai olhar aquele restaurante. Vai ver a pontuação. E para nós, né? E para nós não é diferente, né? Vai procurar teu Instagram para ver qual é o tipo de trabalho, como é que é os dentes que vocês cuidam, né? Então, eu acho que ter um perfil profissional bem voltado, bem claro, com clareza de comunicação, filtra muito. Então, tu já recebe o público que está mais voltado à maneira que tu trata. Então, eu não tenho muito essa questão de expectativa. As pessoas já sabem o que elas vão encontrar. Mas, às vezes, acaba aparecendo alguém e eu vou dizer que não fica muito. Se filtra naturalmente, assim. Porque eu sou uma pessoa muito ponderada. Eu sou aquela calma, vamos devagar. Talvez vamos fazer devagarinho para não te estranhar. Repensa. Né? Repensa. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vai fazer uma grande harmonização facial, né? Usando esse termo. Né? Não vou colocar um bocão de uma hora para outra. É contra o meu trabalho. Eu vejo o meu trabalho como se a gente... Né? A gente estava falando de arte antes. Como se a gente estivesse esculpindo, né? uma escultura. Tu não vai querer que as pessoas vejam uma escultura e digam, mas isso aqui tá inestético. Tu quer passar o teu conceito de beleza, né? Então, mesmo que a pessoa queira muito, para mim dói muito fazer um trabalho. Já me aconteceu, tá? Tô falando por anos de experiência, né? Mas já me aconteceu no passado de sofrer interferência, assim, pressão do paciente para mudar muito o lábio. E eu não gostar. E daí eu sabia que aquela pessoa ia dizer para os outros que fui eu que fiz e eu não era o que eu gostaria de passar, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, é comunicar antecipadamente e aí, num primeiro contato, uma primeira avaliação, tu já sente se vai dar certo ou não vai dar certo. Hoje em dia ninguém mais é obrigado a ficar casado com nenhum profissional, e tem tanto profissional de áreas diversas, então acho que cada um procura o que se identifica, né? E Maureen, vamos falar um pouquinho da Maureen mais jovem, né? Vamos falar um pouquinho sobre acne, né? Então, fala um pouquinho o que é, como você tem abordado, de repente, as pacientes hoje em dia jovens, né? Tanto masculino e feminino, né? Que tem esse tipo de situação, e como é que a gente pode trabalhar um pouquinho isso no sentido de evitar ou mesmo contornar essa situação que pode acontecer. Tá. Hoje em dia, o meu público não é muito jovem, né? Porque tem perfis, né? O público adolescente, ele quer consulta para ontem, ele quer algo que seja muito rápido, e eu foquei um pouco não, né? Eu foquei totalmente nessa questão mais estética, porque, como eu falei antes do cabelo, que virou uma subespecialidade, na medicina a gente tem hoje tanta informação. Então, cada doença tem uma série de medicamentos e a cada 6 meses surgem novos, tu não consegue acompanhar, né? Mas é óbvio que dentro do meu perfil mais estético, a acne está constantemente presente, né?
E existem vários tipos. Tem uma acne mais hormonal, tem uma acne que é mais de tendência genética mesmo, né? E além dos tratamentos tópicos, que a gente tem hoje N tipos, né? Eu sou uma fã assumida da isotretinoína oral, né? O Roacutan. Eu sou muito fã. Eu digo que o meu limiar para usar Roacutan é muito baixo, assim. Já qualquer queixa mais prolongada, porque eu acho que também faz parte de hoje em dia a gente querer resolução muito rápido, né? É a nossa era que a gente está vivendo, a gente quer tudo seja muito prático, muito rápido. Então, eu sou uma fã assumida e hoje em dia não tem aquela questão de tratar como era antigamente, de fazer aquele tratamento intenso que escama o rosto, que fica com a pele sensível. Hoje em dia a gente tem uma flexibilidade muito maior, então a gente usa mini doses, ciclos de doses baixas, né? Sempre com muito cuidado, porque a gente sabe que é uma medicação com efeitos colaterais, né? Mas quanto menor a dose que a gente usa, menos efeitos colaterais tem. Então eu trabalho muito, assim, eu brinco muito com a dosagem e eu sou uma fã incondicional, assim. Maureen, uma coisa que a gente tem que te perguntar e que é importante que as pessoas vão querer saber. Recentemente tu voltou do INCAS, né? Que é o maior congresso sobre estética do mundo, é isso, né? Em Paris. Conta um pouquinho das novidades, das tendências, o que tem que a gente tem que saber aqui, que as mulheres, os homens também, né, querem saber sobre as novidades para 2024, então, que tu trouxe quente assim do congresso. Tá, sabe que eu nunca tinha ido no INCAS, porque todo mundo me dizia assim, que era muito comercial, que era uma questão assim de venda, algo que às vezes não era muito validado, né? Assim, muita novidade, mas às vezes sem o tempo de uso com respaldo para a gente saber se era bom ou se não era. Sempre fiquei com essa ideia na cabeça. E esse ano a gente resolveu ir, eu e duas amigas minhas, também desde a residência, e eu me surpreendi positivamente, porque existe uma programação científica que é muito sensata, muito ponderada, baseada em evidências e muito crítica, e eu adorei essa parte. E existe uma outra parte que é patrocinada pela indústria, que realmente ali parecia um canal Polishop. Sabe? Assim, o meu produto é melhor do que esse, o meu faz isso, o teu não faz, sabe? Então, essa parte ali, tu tem que ir com muito cuidado, com muito filtro, para tu não começar a sair fazendo tudo que nem louco, e às vezes são coisas muito novas, né? A nossa Anvisa barra muito essas questões. Mas, assim, na Europa, e determinadas regiões da Europa, assim, é algo que realmente parece um feirão, tá? Mas eu foquei muito nessa programação científica e tem algumas novidades. A maior novidade, o ano passado eu fui no Congresso Mundial em Singapura, também foi muito falado, que são substâncias chamadas exossomos. Os exossomos, eles são parte de uma comunicação celular, que a gente tem. Uma célula conversa com a outra através de substâncias químicas, né, que são liberadas de uma para outra. E conforme a gente vai envelhecendo, a comunicação vai ficando assim, estamos envelhecendo, estamos ficando inefetivas, estamos ficando doentes, desgastadas. Essa é a comunicação das nossas células. E aí o exossomo, que nesse caso é uma célula tronco, uma célula super jovem, de origem de plantas, a gente aplica na nossa pele para mudar a conversa. É como se chegasse alguém falando não é isso, a gente é jovem, a gente tem muito gás, e muda a comunicação, muda a formação muito bioquímica, né, da nossa pele, mas como se a gente, grosso modo, falasse que está mudando a conversa. Reprograma isso. E os exossomos, então, hoje em dia, eles só são aprovados, na maior parte do mundo, como substâncias que a gente passa. Então, para potencializar, a gente usa com algum tratamento que faça uma perfuraçãozinha na nossa pele. Então, laser fracionado, que é o laser que faz tipo um carimbinho, microagulhamento, seja ele robótico ou não. Então, a gente introduz isso através de furinhos na nossa pele, tá? Não se injeta.
Isso traz alguns problemas, porque são materiais biológicos, né? Muda a questão até de DNA, RNA, então a gente não pode injetar uma coisa tão estranha. Essa é uma questão muito ética, mas que quando se descobrir como fazer isso de forma interessante, assim, segura, né, biossegurança, isso vai ser fantástico, não só para envelhecimento cutâneo, mas de todas as nossas células, né? Neurológicas e cancerígenas e tudo isso. Então, essa é a grande novidade, né? Então, a comunicação celular através dos exossomos. Segunda novidade, muitas novidades em fios de tração. Fios mais potentes, né? Fios de bioestímulo mais intenso, tração mais intensa. Eu vou fazer uma atualização agora, daqui umas 2 semanas, de um deles que já veio com força para o Brasil. Enfim, essa questão dos fios. E alguns conceitos. Na Europa, eles também, assim como nós, lidam muito com questão de exageros. E assim, como nós vamos reverter, como a gente vai auxiliar esse paciente que em algum momento sofreu um tratamento exagerado a se recuperar, né, as suas feições originais. Então, isso foi um tema bem incansável. Outra questão foi pouca duração da toxina botulínica, né? A toxina botulínica vem cada vez mais. Todos os pacientes percebem que dura um pouco menos. Eu, Mauri, paciente de mim mesma, também percebo. E aí tem algumas explicações. Nesse congresso que eu fui no Mundial, já diziam de talvez formação de autoanticorpos, foi detectado alguns autoanticorpos, não para sempre, mas assim por 6 meses, poderia ser isso, a gente vai gerando uma defesa. E outra questão, assim, de quem usa a toxina regularmente, acaba que a musculatura fica mais atrófica e já não responde mais também quando era, né, aquele choque de antes e depois, né, já não evidencia mais. Questão de flacidez da própria pele. Então, assim, a busca por como a gente pode potencializar essa toxina. Então, tem alguns tratamentos que podem ser feitos juntos e o desenvolvimento de novas toxinas, né? Na Europa, a gente já tem uma que dura 1 ano, não vai vir para o Brasil. Eu fui com uma expectativa de que eles me dissessem, não, ano que vem tá ali. Eles já falaram que aquele tem disponível lá não vem para o Brasil por questões de duração da substância. Tem uma validade muito curta e não teria muita segurança no transporte. Mas a notícia boa é que eles já estão em fase de aprovação de uma toxina para as Américas, né? América Latina e Estados Unidos, com uma duração maior. Então, talvez no próximo ano ou outro a gente tenha, mas por enquanto, nada de novo no front, né? Legal. Legal. Para estudar, né, já que tu vinha aqui, a gente deu uma olhada nas tuas redes sociais e lá tu faz o Oscar dos melhores produtos do ano, né? Eu achei muito interessante, bem bacana. Eu queria que tu falasse, de repente, eleger 2 ou 3 ali, ou alguns produtos, e explica eles para nós, o que tu pontua lá nas tuas redes sociais sobre isso. Um deles, assim, que eu realmente achei incrível, né? O contexto dele, né? A proposta era muito interessante e, na prática, se mostrou realmente muito eficaz. É um cosmético que se chama Age Interrupter Advanced, que é da SkinCeuticals, que ele trata justamente essa questão de comunicação de células, né? De uma outra forma. Proteínas que sinalizam o envelhecimento, elas são barradas pelo cosmético. E, de fato, a questão de luminosidade, de viço, de poros, para mim foi algo de revolucionário. Eu gostei muito. Esse, para mim, foi a melhor novidade do ano. Gente, agora... Protetor solar. Protetor solar. Material anti-envelhecimento, alguma coisa que possa ter algum... Enfim, não sei, é mais a tua área, a gente não entende muito, mas enfim. Protetor solar, que agora me lembrei que eu ranqueei um protetor que já não é só mais um protetor. Ele tem antioxidantes na fórmula, que é o Heliomax. Tem com cor e tem sem cor, que ele tem na fórmula dele uma série de substâncias antioxidantes, um conceito muito novo também é antissenescência celular. Senescência, as células irem envelhecendo até a morte, né? E
o protetor já é quase que um cosmético muito efetivo. Então, esses dois, assim, que eu acho que, para mim, foram os campeões do ano de 2023, né? Maureen, deixa eu te dizer agora, a gente infelizmente queria tantas outras perguntas aí para fazer, né? A gente sempre fala... Nossa, passou muito rápido, né, gente? Passa muito rápido, a gente tem que cuidar para não passar demais do tempo, senão... enfim, e a gente queria sempre faz umas perguntas para convidados, assim, finais que são assim para respostas rápidas assim. Tá. Mas enfim, não que tenha que ser rápido, né? Mas é uma pergunta para responder rápido. Isso, exatamente. E a gente faz para todos os convidados que acho interessante para saber da Maureen mesmo. Então, Maureen, uma habilidade que tu gostaria de dominar? Tem alguma habilidade, alguma coisa que tu gostaria que tu não tens, né? Muito. Tem uma habilidade que me faz falta e que é uma das coisas que eu mais estou me dedicando a buscar, que é gestão. Né? Algo que, assim, enquanto estudante de medicina e residente de dermatologia, nunca imaginei que a gente teria, né? E vocês também, tenho certeza, que nunca ninguém nos ensinou que a gente seria donos do próprio negócio, né? Não só médicos, dentistas, né? A gente seria dono do negócio. Então, essa questão de gestão, para mim, é o meu maior desafio atual. Eu venho buscando, assim, formação e esclarecimentos para ser uma gestora melhor, não só uma dermatologista melhor. Talvez, né, na faculdade, ou desde o colégio, a gente deveria aprender empreendedorismo, oratória, exatamente, várias matérias, né, que são tão importantes hoje no dia a dia. Questão de marketing, questão de gestão, são várias questões que hoje em dia a gente não vive mais sem, né? Hoje em dia, assim, eu sempre eu faço atualizações, eu sempre vou num grande congresso internacional. Esse ano eu fui no INCAS, não sei se irei em outro, mas enfim, já fui. Eu sempre vou num grande evento para ter esse contato com novidades, e eu tenho feito todo ano alguns eventos em gestão e a parte mais administrativa, assim. Legal. Um conselho que tu recebeu, que tu acha que valeu a pena, né, ter recebido, e também um conselho que tu daria para quem está começando agora na dermatologia? Reputação e credibilidade se constrói aos poucos, não é de um dia para a noite. A gente tem que dar muito valor ao que a gente conquistou, não é qualquer coisinha que a gente pode desviar do que a gente acredita. Às vezes pode trazer um grande benefício no momento, mas pode arruinar isso que tu construiu, a tua história. Então, isso é uma coisa que eu levo sempre para frente, assim, esse tratamento é efetivo, tá de acordo com o que eu acredito, porque foram muitos anos para conquistar, eu não quero colocar isso à prova de forma nenhuma. E alguém que está começando assim, que quisesse fazer a mesma coisa que tu faz hoje, a Maureen de 20 anos atrás, assim, se tu pudesse dar um conselho para ela, o que tu falaria? Apertar seringa é muito fácil, mas o conceito de aonde, como e porquê, isso a gente tem que aprender bem direitinho, não é num fim de semana que a gente aprende. E falando um pouco pessoal, assim, um lugar que tu gostaria de voltar, assim, que tu já conheceu, gente, que tu tem ideia de agora me dei conta, no começo vocês me perguntaram sobre a Maureen família, né? Então, eu sou casada com o Daniel, que o Celso também conhece há muitos tempo. Anos. Ele é anestesista. Anestesista. Eu tenho a minha filha Carolina, que vai fazer 10 anos agora em abril. Nós três somos pessoas que amam viajar. A gente, essa qualidade de tempo juntos a gente gosta muito. E eu voltaria... Tem muitos lugares novos que eu gostaria de conhecer, mas um lugar que eu voltaria com certeza com outros olhos é a Patagônia. Legal. Patagônia foi um lugar assim que eu não tinha nenhuma expectativa e voltei encantada, e eu acho que tem muitos lugares para explorar ainda. É uma viagem da cara do Daniel, assim, era uma escolha exatamente. Dele, não foi, né? A gente vê, né? Quem que escolheu uma viagem pra... Mas que bom que tu gostasse, então não pode nem dizer que ele escolheu mal a viagem. Eu sou bem, apesar de ter um perfil muito urbano, né? Mas eu gosto muito do contato da natureza. Então... eu acho que são tipos de viagens diferentes e eu gosto de equilibrar, assim. E, Maureen, para a gente conseguir terminar, né? Como é que tu se vê daqui a 10 anos? Quem é a Maureen daqui a 10 anos?
Hoje, eu sou uma pessoa assim que acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar. Daqui a 10 anos, eu gostaria de estar num momento ainda melhor dentro da minha carreira. A gente pensa, minha filha já vai estar adolescente, né? Se ela hoje vai fazer 10, ela daqui vai estar com 20, já vai estar com a vida encaminhada. Então, eu gostaria que ela já tivesse encaminhada na vida, com talvez um pouco mais de tempo para curtir ela. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando diariamente, assim, ter mais tempo para curtir. Porque eu sempre trabalhei demais e eu acho que agora eu preciso, né, me dedicar também a ela. Mas eu me vejo... Então, com 55 anos, em pleno vapor, assim, trabalhando muito no que eu amo, porque para mim é muito difícil separar a Maureen dermatologista da Maureen pessoa. É uma coisa só, assim, eu não consigo, né, eu realmente amo o que eu faço, então eu me imagino crescendo nessa questão de gestão, com dominando essa questão, né? Então, com as coisas muito bem alinhavadas e em pleno vapor. 10 anos é muito curto tempo, a gente é muito novo ainda. Hoje, a geração dos 40 é quase como se fosse dos 20. A gente é muito jovem ainda, então eu quero estar em pleno vapor. É interessante a gente pensar que daqui a 10 anos a gente quer estar onde a gente está hoje, né? Então, que bom que a gente está realizado profissionalmente, com família, enfim. Então, isso dá uma felicidade a gente pensar nesse sentido, né? Se eu me aprimorar como uma gestora efetiva, além de uma dermatologista, cada vez... Todo curso que a gente aprende. Então, tu vai melhorando as tuas habilidades também. Quando a gente faz isso de uma forma mais efetiva, a gente tem um tempo melhor para a gente aproveitar outras coisas. Então, eu espero, com 55, estar conhecendo muitos lugares novos com a minha família, né? Nós 3. E é isso. E, Maureen, eu vou deixar à vontade para ti, né, divulgar teu trabalho, de repente falar das tuas mídias digitais, de repente como é que o pessoal te encontra, né, para poder ir buscar os tratamentos aí que a gente conversou no dia de hoje. Hoje eu concentro muito das minhas informações no Instagram. O meu site, ele está em construção, em fase final, que a gente quer trazer uma coisa bem legal. Hoje, então, no Instagram, eu sou doutora_Maureen_Seidel. Escreve Seidl. E em breve vai ter o maurenseidel.com.br. Ah, legal. Legal, ótimo. Mas hoje em dia a maioria das pessoas vai procurar, né, no Instagram e acha fácil, então, pelo... É uma ferramenta muito fácil de entrar e da gente colocar a nossa informação. O site, ele depende de ser armazenada, uma informação mais... depende de uma pessoa que entenda, né? E o Instagram, qualquer um consegue mexer, então facilita. Também, né? Exato. Facilita. Bom, Maureen, a gente queria agradecer foi muito legal, gente, adorei. A disponibilidade de estar aqui um pouquinho com a gente, passar teu conhecimento, teu pensamento, né? A gente queria agradecer o pessoal que ficou até aí, solicitar, né, pedir para o pessoal que se inscrevam no canal, deem um joinha, deem um like, nos sigam nas nossas redes sociais. Quem tiver interesse de virar parceiro aqui, a gente tem alguns espaços aí que a gente vai estar trabalhando e tem os nossos parceiros. Isso, vamos agradecer a Digitals, né, que é nossa parceira desde o início, a Scal também, que está aí com a gente. Enfim, se alguém quiser e tiver interesse de estar junto com a gente está à disposição. Isso. Valeu, pessoal. Muito obrigada, Luiz. Foi ótimo, adorei. Até mais. Tchau, tchau.